Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Politiquei. Obrigado a você pela sua audiência e desde já aproveito para pedir a você para compartilhar bastante esse episódio, curtir, comentar também, dar suas opiniões a respeito dos assuntos que serão debatidos e, claro, hoje temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios ela que é vereadora por Goiânia, uma vereadora muito jovem, por sinal, mas já está no seu segundo mandato, Sabrina Garcês. Muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, aqui no Politiquei. E bora falar, né, de muita política. Vamos politicar um pouco. Exatamente. Falaremos muito sobre, claro, a sua trajetória política, mas também vamos falar daqueles assuntos que todo mundo quer saber, republicanos aqui em Goiás, né? Vamos falar sobre o cenário das eleições de 2024. Mas antes de qualquer coisa, vereadora, é a primeira participação sua, nós estamos gravando agora a segunda temporada, né, do Politiquei. Queria que você contasse um pouco para a nossa audiência sobre essa sua trajetória política, né? Que apesar de ser uma pessoa muito nova, já está no seu segundo mandato como vereadora, fazendo um grande trabalho ali na Câmara Municipal, com um histórico também de grandes realizações. Então, a palavra é sua, vereadora. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade e eu costumo dizer, Carlos, que eu comecei na política muito jovem, com a minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai, então, enfim, alguns fins de semana, à noite, ela tinha que me carregar. E ela já fazia militância, já era militante, militava pelas causas das mulheres. Então, desde 6, 7 anos eu já acompanhava. Fui com ela várias vezes em Brasília, fazer movimentações, manifestações. Mas entrei mesmo para a política, efetivamente, no movimento estudantil, quando eu entrei na PUC. Eu fiz Direito na PUC, então fui do Centro Acadêmico de Direito, fui do DCE, fui da União Estadual dos Estudantes, cheguei até a diretoria da União Nacional dos Estudantes e saí da faculdade, montei meu escritório, mas logo em 2016, basicamente 4 anos aí com meu escritório, eu fui candidata a vereadora, consegui aí a eleição, depois em 2020 fui candidata a reeleição de vereadora, também renovando o mandato. Na última eleição, em 2022, fui candidata a deputada federal, tive 30 mil votos e ainda continuo fazendo esse trabalho lá na Câmara, a vereança, que é um trabalho que eu me orgulho muito. Bacana. Como disse, é uma trajetória realmente que parece muito longa, né? Mas começou agora em 2016. Né? Exatamente. Começou antes, né? A política no movimento estudantil começou ali. Você disputa uma eleição, né? Você chega lá e conquista por causa de um trabalho realizado. Exato. E eu sempre tive o exemplo, o espelho dentro da minha casa, com a minha mãe. Meu pai também é de Edéia, já foi candidato a vereador lá. Meu avô paterno também era muito ativo na vida política ali da cidade. Então, isso era corriqueiro, né? Sim, fazia então, parte já da sua vida. Né? Exatamente, natural. Então, esse amor pela política nasceu muito jovem. Agora, como mandatária, participei durante a juventude de movimentos religiosos, trabalhei muito com projetos sociais, já fui evangelizadora, trabalhava com sopão, pamonhada. Então, tenho esse trabalho também do lado social, mas eleitoralmente, disputa sem ser de faculdade, sem ser disputa de segmentos, foi em 2016. Política, na verdade, é uma missão de vida, né, Sabrina? Você está falando de várias ações sociais, mas para fazer política não é só querer, né? Você, de fato, tem que viver isso no dia a dia, você, de fato, tem que se dedicar às pessoas e tem que, verdadeiramente, digamos, amar o próximo. Senão, você vai fazer política por qual motivo? Tô certo? Com toda certeza. E a política, o político, o parlamentar, ele é um representante ou ele é um servidor público, mas ele tem relação com o público, de servir, de representar. Então, estar na política é ter disposição de fazer esse diálogo. Eu falo que estar na política, para mim, é entender que, antes de tudo, eu tenho que ser o principal exemplo. Então, se eu espero que a minha comunidade mude, se eu espero alguma mudança da minha sociedade, o exemplo tem que partir de mim. Então, a responsabilidade individual ela é muito grande. E é a partir dessa responsabilidade, dessa vontade, que a gente começa a mobilizar outras pessoas. Senão, você não convence ninguém. Quem vai querer andar com você porque você quer melhorar as coisas apenas para si. Então, a política é um movimento de comunidade. Perfeito. Sabrina, nesse segundo mandato já, quer dizer, já passamos aí 4 anos do primeiro mandato e praticamente quase 3 anos agora do segundo, né? 7 anos nós estamos falando.
Quais são os projetos, as ações, aqueles que você mais se orgulha, né, de ter participado, de ter feito, de ter contribuído para a sociedade, ali exercendo, claro, usufruindo do seu mandato como vereadora? Uma das principais temáticas do meu mandato é a inclusão principalmente de crianças autistas na educação, através da cultura. Então, a gente tem feito várias movimentações aqui em Goiânia e uma grande conquista, e é claro, é uma grande conquista, mas está longe de ser ideal. A gente ainda está no início desse degrau da inclusão efetiva no município, mas foi um curso que foi feito agora para mais de 14 mil servidores de educação sobre o autismo. Como incluir essas crianças, qualificando o servidor, porque o servidor ele não é qualificado com essa temática na faculdade e ele vai tendo essa experiência ao longo da sua jornada dentro de sala de aula, ali dentro da escola. Então, esse curso está sendo realizado ainda, foi a partir de uma audiência pública que nós fizemos. As salas de recurso, que são as salas que atendem esses alunos no contraturno para dar um reforço, quando nós começamos esse debate tinha apenas 20, hoje nós já estamos chegando a 60 salas de recurso no município de Goiânia, entre outras ações mais pontuais dentro de algumas unidades, algumas escolas. Então eu tenho muito orgulho de ter contribuído com isso. A gente precisa ainda melhorar a questão do profissional, do professor de apoio para esses alunos, e a gente tem avançado nesse debate. Como eu disse, é o início de um debate, a gente teve algumas conquistas, mas o que nós precisamos é de uma inclusão verdadeira. A gente ainda está longe de conseguir isso, mas eu estou lá brigando ao lado de mães, pais, jovens, adolescentes que querem viver em um mundo que é inclusivo. Que legal, viu? Bacana mesmo, até porque é um tema delicado. Quem não vive isso no dia a dia até pensa que, às vezes, é uma realidade muito distante, mas não, né, Sabrina? É uma realidade que, na verdade, milhares de pessoas hoje enfrentam, tanto o próprio autista como a família, né? Exatamente. A comunidade de autistas aqui em Goiânia é muito grande? Muito grande, e a cada ano que passa, os índices de diagnóstico, eles têm aumentado, também em razão de tecnologia, de novos exames. Antigamente não se falava nesse tipo de diagnóstico, mas não porque não existia, mas por falta de capacidade de identificar e de estudar mesmo, e de entender que é uma condição e poder classificá-la dessa maneira. Então tem aumentado os números, não só aqui em Goiânia, mas no mundo, tem aumentado substancialmente os números de identificação. As pessoas adultas estão se identificando. A gente viu agora a atriz, acho que a Letícia Sabatella, que contou que foi diagnosticada com autismo. Então, é uma condição que o mundo ainda está estudando, está entendendo mais, ela é multifacetária e que tem aumentado, em função disso, tem aumentado os números de casos, né? Entendi. Bom, prova disso tudo que você está dizendo, até recentemente foi aprovado um projeto de sua autoria na Câmara, ampliando os serviços ali na Casa do Autista, né? Serviço para servir a comunidade. Exato, né, a Casa do Autista é um sonho, e a gente estava fazendo o projeto dela, e aí nós nos deparamos com a própria comunidade, alguns especialistas falando que no projeto original faltavam algumas especialidades. Que o projeto original não é meu, mas aí nós fizemos a emenda dessa lei, e agora com essas novas, porque ela não tinha musicoterapia, alguns outros tipos de terapia. Então agora nós vamos retomar a fase de projeto. O prefeito Rogério Cruz já disse que é uma prioridade da gestão dele. Certo. E agora a gente espera terminar os projetos executivos até o final do ano para entregar para o prefeito. Bacana, isso é importante demais, uma luta digna acima de tudo e que impacta diretamente na vida de toda uma classe, de toda uma comunidade aqui do goianiense. Exatamente. Eu sei que é mundialmente um problema que a gente está tratando aqui agora, mas no seu caso especificamente está legislando a favor dos goianienses. Exatamente. Vereadora, agora, além, claro, da função de vereadora, você também exerce um papel muito importante como presidente de um partido tão grande quanto o Republicano. É a presidente municipal desse partido, tem nas suas mãos agora a responsabilidade de fazer uma chapa competitiva para as próximas eleições. Qual que é o papel mais desafiador nesse momento? O que você está desempenhando? Vereadora, presidente de um partido?
como é que está sendo essa experiência também? Olha, primeiro que é uma experiência satisfatória de ter tido a confiança do nosso presidente nacional, do Marcos Pereira, em ocupar esse espaço. O Republicanos é um partido que ele investe nas candidaturas das mulheres. Nós nunca tivemos problema, por exemplo, de chapa laranja e etc., porque faz esse investimento prévio, não só para a campanha. Certo. Tanto é que estou aqui na presidência de uma capital, da maior cidade aqui do estado. Então, primeiramente, muito feliz e honrada com essa confiança do nosso presidente e de todos os pares aqui do estado, o deputado João Campos, o deputado Jefferson, o Rafael Gouveia, o próprio prefeito Rogério Cruz, o Wildo, agora o Roberto, que entrou também, já tivemos uma conversa ontem, o Jovair, enfim, tantas pessoas que inclusive já me inspiraram na política, continuam me inspirando. O Jovair foi o deputado federal da minha família por muitos anos. Rafael Gouveia, eu tenho uma admiração. O deputado João Campos também faz um trabalho diferenciado, entre tantos outros, deputados Jefferson, que eu conheci mais recentemente. Política, grandes nomes e que confiaram a mim e o partido aqui em Goiânia. Então, primeiro, muito feliz, muito honrada com essa missão. E eu não sei se tem um desafio maior do que o outro, nem uma responsabilidade maior do que outra. Mas eu percebo que dentro do Republicanos nós podemos avançar, por exemplo, em uma das pautas que eu defendo, que é a representatividade das mulheres. Sim. Que é trazer mais mulheres, ainda mais mulheres para a política. Sendo mulher, eu sei das dificuldades que cada mulher tem durante a sua candidatura. Eu costumo dizer, Carlos, que as mulheres na pré-campanha elas valem ouro, tem peso de ouro, porque de fato elas têm um peso por 3 homens dentro de uma chapa, se a gente for analisar friamente. E a gente não para de receber convite de presidente de partido para almoçar, para tomar café, para lanchar, mas que depois de um dia da chapa inscrita, os presidentes do partido somem, o recurso não vem para a mulher, chega por último. Então, como mulher e na nossa gestão à frente do Republicanos aqui em Goiânia, o que nós queremos é dar o protagonismo, compartilhar esse protagonismo com as mulheres em relação a fundo partidário, a estrutura de campanha, a própria qualificação dessas mulheres para que elas sejam candidatas. E você até já exemplificou um tema que eu ia abordar, que seria justamente essa composição das chapas, né? Porque nós estamos vendo, inclusive agora dentro da Câmara de Vereadores aqui em Goiânia, algumas chapas sendo cassadas, né, por formação de maneira errada. Pelo menos foi o entendimento então do STF e do TSE até este momento, tá certo? Qual que é realmente esse problema? Porque o Congresso vem e cria-se uma legislação para dar mais oportunidade, né, e representatividade para o público feminino especificamente. Eu sei que a questão de gênero, né, independe. No entanto, como ainda somos a minoria, vamos dizer assim, dentro então, do Congresso, né, dentro da política no geral, não só no Congresso. Mas depois de criar todo esse aparato de leis, nós nos deparamos, na verdade, com tipos de problemas como esse que estamos vivendo agora. Então, o que falta mais então para ter essa maior representatividade, Sabrina? Talvez uma responsabilidade maior por parte dos dirigentes. Eu estou pensando aqui já numa questão. Você é igual eu. Você pensa já na solução do problema, não fica pensando no problema, né? Exatamente. A evolução da legislação de fortalecimento e inclusão da mulher na política, ela vem acontecendo a passos lentos, mas ela vem acontecendo. Sim. Então, alguns anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, sequer garantido essa cota mínima de 30%, sim, que a gente fala que é na lista de pré-candidatos, né? Exato. Então, você estabeleceu a cota mínima de 30% nessa lista. Garantiu o recurso, né, do fundo eleitoral. Depois você garantiu um recurso e eu defendo que a gente tem que avançar, e aí eu acho que seria uma solução. Você tira a obrigatoriedade da lista, garantindo os recursos, mas você garante as cadeiras para as mulheres, como foi feito em outros países. Certo. Então, você tem uma cota de cadeiras. Entendi. Hoje, nós temos no Congresso Nacional, nós temos, eu acho que 18% de mulheres.
Então, o que eu defendo? Que a cada ano, a cada eleição, na verdade, a gente vai aumentando essa cota. Então, na próxima disputa para federal, então que seja 20% das cadeiras reservadas só para as mulheres. Entendi. Aí na outra 30%, 40% até chegar em 50%. E aí depois desse processo de cotas, até que a gente alcance os 50%, depois não vai ser mais necessário você garantir a cota, porque a representatividade e a diversidade já se instalou. Sim. Agora, a questão desses 30%, infelizmente, causou essa anomalia, que é as candidaturas laranjas. Então, essa anomalia ela precisa ser combatida. E aí o Congresso vai dar um atestado, um alvará, que para mim, é uma vergonha que essa anistia, que essa mini-reforma está propondo em relação à cota das mulheres. Sim. E de todos os partidos. Sim. Partido de esquerda, de direita, de centro. Então, para mim, essa anistia é vergonhosa. Ela vai ser um desfavor, um retrocesso em relação à inclusão das mulheres na política. Espero muito que o Congresso consiga avançar nessa questão das cotas, das cadeiras, porque aí nós teremos as mulheres sendo representadas, disputando a eleição e sendo representadas. Com espaço garantido. Com espaço garantido. Mas essa questão ficou claro para mim, em vez de ser uma cota, então, para a disputa, seria uma cota para ocupar a cadeira. Para ocupar as cadeiras. Isso. Isso já está sendo discutido no Congresso? Então? Já, inclusive na última eleição, quase passou. E aí o avanço que nós tivemos em relação às candidaturas das mulheres é que os votos das mulheres para os partidos ele vale dobrado. Sim. Tanto para computar tempo de TV quanto fundo partidário. Então, para os republicanos, o meu partido, eu tive 30 mil votos. Mas na hora de fazer a contabilização de tempo de partido e fundo, 60. É como se eu tivesse 60. Então, isso é um incentivo para o partido apostar nas mulheres e nas mulheres com voto. Porque ele está dobrando a quantidade de votos, que aí você, de uma maneira ou de outra, você está tentando diminuir as candidaturas laranjas. Sim. Mas, além disso, eu também defendo que tenha as cotas nas cadeiras. Goiás é um estado muito tradicional, politicamente falando, né? Inclusive, poucos dias atrás, discutimos sobre a questão do coronelismo ainda dentro da política aqui no estado. Como é ser mulher, então, no meio político como esse aqui em Goiás, Sabrina? É difícil. Como para todas as mulheres, é difícil para a mulher que é trabalhadora, é difícil para a mulher que é policial, é difícil para a mulher que é autônoma, que é empreendedora, porque a desigualdade de gênero ela não acontece só na política. E estando em um ambiente extremamente masculino e que até pouco tempo as mulheres não eram bem-vindas, é um desafio a cada dia. E a gente percebe isso, como eu te falei, por exemplo, na ocupação de espaços de liderança dentro da política, de disputas, de mulheres, por exemplo, no comando de partidos. Quantas mulheres nós temos comandando partidos nacionalmente, aqui no estado, municipal? Então, é um desafio muito grande, ainda temos que lidar com o assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, temos que lidar com o preconceito e sem falar também na dupla e tripla jornada que geralmente as mulheres é quem cumprem. Exatamente. É um grande desafio, claro, até por conta das outras obrigações que já são imputadas às mulheres. Exatamente. E é normal, né? Eu acho que normal que eu digo assim para o mundo que nós vivemos, né? Se de fato não tiver mais mulheres com possibilidade de representar essa classe no Congresso, dificilmente vai existir uma sensibilidade para essa necessidade que hoje existe, né? No nosso meio. Assim, às vezes eu falo muito com a meninada, com jovens, eu falo muito sobre política, faço algumas palestras. E aí, às vezes, como eu defendo naturalmente essa questão de uma melhor representatividade de gênero no Congresso, na política em geral, às vezes alguém me pergunta: mas você acha que mulher é melhor do que homem, etc? Eu falo: não, gente, não é isso. É porque mulheres e homens têm visões e vivências diferentes. Exato. As mulheres, elas são maioria no Brasil. Então, como as nossas pautas estão chegando no Congresso? Como que a maioria da população está sendo representada em suas pautas, sendo que nós não estamos lá dando voz a essas necessidades? Por isso que a gente defende uma igualdade. É para que homens e mulheres tenham espaços
semelhantes e que as suas pautas também sejam discutidas de maneira semelhante. As políticas públicas que envolvem as mulheres, aqui eu posso falar, por exemplo, endometriose, que é uma doença que atinge 10 milhões de mulheres. O tratamento no SUS ainda é precário. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais mulheres debatendo esse tema, isso já teria avançado. Já existiria uma sensibilidade maior por parte do poder público. Exatamente. Né? Que naturalmente o poder público é composto por talvez igual parte do público feminino. Então, é claro que teria, com certeza, uma maior representatividade. Com certeza. Daí a importância, então, do quando a gente usa esse termo, representatividade, não só para o gênero, né? Mas a gente tem que estar sempre com um olhar atento para as minorias. Né? A representatividade em todas as classes sociais, em todos os gêneros, em tudo na vida, precisa, de fato, dessa sensibilidade do poder público. Exatamente. Né? Muito bom. Sabrina, estou partindo aqui para frente, então, para as próximas pautas. É muitas pautas para a gente tratar, não sei se vai dar tempo. Mas eu queria falar um pouco com você sobre, primeiro, o seu posicionamento político vinculado ao partido que você está. Vamos falar sobre os dois temas ao mesmo tempo. Mas vamos começar falando por aí. Você está hoje no Republicanos, um partido que serviu de base para o governo de Jair Bolsonaro no último mandato. Desculpa, ia falar eleições, mas não é. É o último gestão que teve aqui na última administração. E agora está servindo de base novamente para o governo Lula. Posso considerar um partido de centro, então, né, que está ali trabalhando de acordo com o que é melhor para o país, que é a grande questão, né, dos partidos de centro. Mas a Sabrina, qual que é a sua posição política hoje? Como é que você está alinhada com as visões do partido junto ao governo federal ou não? Carlos, o Republicanos, ele nasce, se não me engano, em 2006. Inclusive, o Republicanos foi base do governo Lula. Tivemos um ministério no governo Temer. Teve também participação no governo no Bolsonaro. E agora, de maneira se declarando independente, como de fato porque isso ficou muito claro na aproximação com o governo Lula, mas agora compondo os quadros do governo Lula. Eu fico muito tranquila em estar nesse espaço, em estar no Republicanos, porque a minha militância desde o início sempre foi uma militância de centro. E o partido hoje ele se autodetermina como de centro-direita. Então eu fico feliz de estar compondo aí, tendo algumas pautas dentro desse espectro, mas se eu fosse me definir, eu me definiria como como centro e que trabalha basicamente em cima das nossas liberdades. Então, eu acredito que o Estado ele não tem que se meter, por exemplo, numa pauta que a gente vê como o casamento homoafetivo. Eu acho que isso não é função do Estado. Não é função do Estado regular as relações pessoais. Assim como eu entendo que uma interferência do Estado demasiada na economia também é muito prejudicial. Então, partindo dessa perspectiva de me considerar liberal em essência e com algumas pautas políticas voltadas para o centro, então vamos dizer assim, uma liberal de centro. Eu acredito que eu me definiria filosoficamente a partir disso. Bacana esse posicionamento, até esclarecedor para quem está assistindo, porque existe hoje uma briga ideológica no país. Sim. E muitas vezes as pessoas se perguntam, eu não gosto, ou às vezes não sou, né, do time do A e do B. Não sou do extremo. E eu falo, Carlos, que nós precisamos de construir as políticas a partir das convergências. Existem muitas pautas que são comuns da direita e da esquerda. Não tem como eu falar que direita e esquerda não defendam, por exemplo, um avanço da educação. Você pode até ter peculiaridades dentro da educação, debates dentro da educação. Mas não dá para a gente falar que essa não seja uma pauta comum, por exemplo. Existe essa preocupação dos dois lados. Sim, e a gente precisa. Cada um com a sua ideia. Cada um com a sua ideia, mas nós precisamos de ter pessoas que consigam dialogar com um lado e com o outro, porque assim a gente consegue avançar. Enquanto nós estamos nos extremos, nós não vamos conseguir avançar politicamente. Até porque o extremo, normalmente, é só a sua verdade que prevalece, né? Você não tem espaço para ouvir realmente ali o contraditório, vamos dizer assim. E a política é um processo de ceder, de ouvir, de entender, de dialogar, de convencer, mas de ceder também. Então, por isso que eu gosto e me encaixo nisso. Eu consigo sentar numa igreja e conversar com um público extremamente conservador e consigo ir, por exemplo,
numa parada LGBTQIA+, e discutir políticas públicas para aquela classe. Exatamente. E entender que em vários momentos existem intersecções que podem caminhar juntos com esses dois públicos. Sim. Até porque, no final das contas, o mais importante é a vida da pessoa, né? Independente de qualquer coisa, né? Exatamente. Sabrina, falando sobre partido, continuando nesse mesmo tema, né? Tem uma dúvida pessoal, veio aqui, eu estava pensando nisso mais cedo, né? Rafael Gouveia, você falou agora há pouco dele aí, é um quadro do seu partido muito importante, por sinal, primeiro suplente, né, nessas últimas eleições para federal, muito bem votado também. Eu achei até uma pena, né, ele não ter conseguido aí assim. Eu também, viu? Poderíamos ter feito os dois, foi quase. E a gente tá falando aqui de ideologia, falando de partido, então a primeira dúvida que me surgiu foi, ele hoje é presidente da Emater aqui em Goiás. Essa é uma indicação do Republicanos ou não? É uma escolha pessoal ali do próprio governador? Olha, o governador, o deputado Rafael, ele foi um deputado da base do Caiado, ajudou muito o governador durante o primeiro mandato do governador Caiado. Ele também foi leal ao governador na sua eleição. Então, vamos dizer que a indicação dele tem um mérito próprio, a história dele, e o Republicanos avalizou isso. Não que foi uma escolha do Republicanos, vamos colocar em cotas, né? Sim. Que seja uma cota do Republicanos. Não, não é isso. É uma indicação do próprio governador, mas que com toda certeza contou com todo o nosso respaldo. Certo. Ali nas eleições de 2026, esses quadros terão liberdade para apoiar cada um dos seus projetos aí que acharem melhor ou não? Vai ter ali que ler a cartilha do partido? Olha, o partido ele tem trabalhado, inclusive esse é um exemplo do nosso presidente nacional, Marcos Pereira. O presidente Marcos consegue uma unidade em torno da sua bancada ali no Congresso Nacional, que nenhum partido conseguiu. União Brasil não conseguiu, o PL não conseguiu, mas o Republicanos é um partido que, quando fecha uma questão, todo mundo fechado. Isso é uma habilidade do nosso presidente nacional. E o que nós queremos e esperamos é que com essa construção e fortalecimento do partido, essa unidade ocorra aqui também. Entendi. Um partido ele tem que estar unido em torno de uma causa. E as decisões, a partir do momento que elas são decisões democráticas, eu acredito que esse é um trâmite que facilita a unidade do partido. Então, em 2024, iremos caminhar juntos, unidos, em 2026 também, Perfeito. Porque o nosso principal foco é o fortalecimento do Republicanos. Num potencial ou hipotético cenário do Rogério Cruz, claro, sendo candidato, e o governador Ronaldo Caiado não apoiando essa candidatura, acho que naturalmente o Rafael Gouveia, por exemplo, é um dos quadros que iria seguir ali o projeto do governador, até uma declaração feita recentemente no jornal, né? Então, como que o republicano poderia ver uma situação como essa? Você acha que é normal? Foi como aconteceu, por exemplo, na eleição com o governo, que o uma partido... parte apoiou o Vitor Hugo. O Gustavo. O João Campos foi candidato, né, a senador, sim, mas pontualmente, por algumas histórias pessoais de militância, o partido liberou algumas pessoas para apoiar outro candidato. Sim. Agora, como eu tô falando, o que nós queremos é avançar nessa unidade do partido. Entendi. É que a gente, em pouco tempo, não haja nem esse tipo de dissidência. Falando em partido, a direção foi alterada agora do regional, do estadual, né, recentemente. Hoje o presidente é o prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Primeiro, como que você viu essa mudança? É um bom nome agora à frente do partido? Você acha que melhorou ou não? Os dois nomes são bons? Vamos deixar o politicamente correto de lado? Melhorou ou não? Não, são perfis diferentes. Sim. O presidente Hildo, primeiro que eu entendi, uma inovação o presidente Marcos Pereira ter nomeado o Hildo, que não era de Goiânia, veio do entorno. Eu acho que essa é uma novidade na política, justamente melhorando essa oxigenação. Exatamente. Então, nós tínhamos um presidente do entorno. Agora, infelizmente, o nosso presidente Hildo, ele passou por um momento delicado de saúde da sua família, muito delicado mesmo. Então, ele ficou basicamente esses 9 meses aí se dedicando à família dele. E aí, dentro desse sentido e de uma articulação nacional, do Republicanos, com o PL, com o PP, com o Patriotas, o presidente Marcos entendeu que era o momento de fazer a alteração no estadual.
É melhor ou pior? Eu não sei te falar. Até porque o presidente Roberto entrou agora. Então, nós vamos começar um trabalho com ele. Agora, com o Hildo, era um trabalho que estava sendo bem azeitado, vamos dizer assim, com uma divisão do partido, dos diretórios municipais, de maneira muito democrática, tomando as decisões sempre de maneira democrática, consultando os pares do partido. E eu espero que o prefeito e o nosso presidente Roberto façam da mesma maneira, até como prefeito também, faz uma excelente gestão em Anápolis e eu tenho certeza que a vinda dele é para fortalecer o partido. Perfeito. E se tratando desse assunto específico, houve uma movimentação, inclusive muito nessa última semana, vamos falar nos últimos 10 dias, talvez aqui dentro do Republicano em Goiás, muito forte, né? Troca presidente, um desgaste aí público em relação ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz e tudo mais. Teve alguma coisa a ver essa mudança da presidência com essa relação ou esse atrito com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ou não? De acordo com as palavras do próprio presidente nacional e do presidente Roberto, que deu uma entrevista também logo que assumiu, não houve nenhum tipo de interferência do prefeito Rogério nessa alteração, porque foram questões que realmente tinham relação com esse momento que o presidente Hildo estava vivendo e com questões nacionais. Certo. Tanto é que aqui em Goiânia continua na presidência, não houve qualquer tipo de alteração, e o que o presidente Marcos deixou claro é que a política aqui em Goiânia continua sendo tocada pela nossa presidência, lógico, em consonância com o partido estadual, sempre dialogando muito, mas que a política aqui em Goiânia continuaria da maneira que estava sendo feita. Inclusive, nós já tínhamos uma conversa de pacificação do prefeito Rogério com o presidente Hildo, que em momento nenhum quis desvalorizar o prefeito Rogério, sempre realçou que a candidatura do Rogério era a nossa principal missão no Estado, porque a partir da capital irradia para o restante dos municípios esse fortalecimento do partido. Mas as discussões internas existem, Carlos, elas são naturais. Existem insatisfações, existem satisfações, e esse movimento é que fortalece o partido. Então, nós estamos em pleno debate eleitoral, todos os partidos estão, e no Republicanos não é diferente. Você já respondeu que não houve interferência, mas eu ainda reforço que, vendo em algumas matérias, né, eu li alguma coisa relacionada a Jorcelino Braga, né, até porque era o presidente do Patriota aqui em Goiás, Sim. né, de uma interferência direta dele aí nessa troca de partido, e nós sabemos que o Braga acompanha o GAP, né, Sim. o grupo de apoio ao prefeito. Então, mesmo assim, você reforça que não teve nada a ver essa questão do Braga, essa interferência toda? Não, veja bem, eu acredito que não tem relação, por exemplo, com o desgaste que teve na troca de secretariado. Certo. Eu acho que não foi uma ação em decorrência disso, a mudança do presidente Hildo. Perfeito. Houve uma movimentação do Braga, o próprio presidente nacional me confirmou através do Patriotas Nacional, Certo. que o presidente do Patriota Nacional é amigo pessoal do presidente Marcos, e junto com uma articulação nacional que envolve essas bancadas lá no Congresso Nacional, Sim. que foi necessário fazer essa troca. Perfeito, então. Bom, quais são os planos, então, do Republicano agora para o próximo ano? Como é que está sendo montado esse projeto para 2026? Sei que depende também dessa eleição para chegar lá. Desculpa, estou falando de 2024, depende dessa eleição para chegar bem em 2026, né? E quem sabe aí até envolvendo projetos pessoais da Sabrina, hoje vereadora. Mas como é que está, então, os planos? Como que vocês estão pensando em montar esse partido agora, já para o próximo ano? Para o próximo ano ou para 2026? Vamos pensar já agora no próximo para 2024. ano. Quantos prefeitos já estão prospectando aqui já dentro de Goiás, né? Porque a eleição, naturalmente, né, ela vai passar, ela vai servir de base, de uma influência muito forte para a eleição de 2026, né, vereador? Com certeza. E o principal projeto do Republicanos é Goiânia. Como eu falei numa entrevista agora aqui, a principal base do Republicanos hoje é Goiânia. É a posição que a gente tem que defender, a prefeitura. Certo. É a chefia do Poder Executivo. Certo. Então, esse é o principal projeto do Republicanos, ao qual o partido inteiro vai se debruçar. Claro, aumentando a bancada de vereadores. Hoje nós temos 2 vereadores apenas na Câmara, então nós queremos pelo menos dobrar, ou chegar a 5 ou 6, ou triplicar a nossa bancada. Certo. Nós temos força para isso. E também nas cidades acima de 50 mil votos, a nossa meta é ter candidatos a prefeito em todas as cidades, acima de 50 mil votos.
porque, como você disse, essa é uma preparação para a eleição de 2026. O presidente Marcos, ele tem uma preocupação com a chapa de deputados federais, a chapa de senadores, até porque isso é que faz um partido grande. Com certeza. É o tamanho dele no Congresso. Então, nós queremos ampliar a quantidade de lideranças, não só aqui em Goiânia, mas ao redor do estado também, para a gente ter candidaturas competitivas e que a gente aumente a nossa bancada de federal aqui para 2 ou 3 parlamentares. Sabrina, diante disso que você está dizendo, eu posso então ter certeza que o republicano ele vai ter candidato próprio aqui em Goiânia na próxima eleição? A nossa vontade é que tenha um candidato próprio. Agora, isso depende de diversos fatores e articulações. Mas a vontade do Republicanos é que, acima de 50 mil habitantes, em todas as cidades, a gente demarca o nosso território. Não só eleitoralmente, Carlos, mas o Republicanos é um partido que tem trabalhado o seu programa. Sim. Igual você disse, direita, esquerda. Sim. Então, o Republicanos ele tem uma cartilha dos seus fundamentos. E a gente tem trabalhado com essa formatação que o presidente Marcos fala, que é essa nova direita, que não é essa direita extremada, sim, que é uma direita mais pro centro e que consegue dialogar com outras forças políticas. O presidente Marcos tem feito essa articulação. Programaticamente, o partido tem falado muito sobre isso e eu acredito que a gente consiga também levar a nossa ideologia para os outros municípios. Perfeito. O prefeito Rogério Cruz, naturalmente, se torna um pré-candidato natural dentro do Republicano, sim, até porque é o prefeito da cidade. Mas ele mesmo disse que essa decisão será tomada no início do próximo ano. E depende, claro, de alguns fatores. Você, Sabrina, confia que dá tempo de reverter esse quadro, se eu posso chamar de desastroso? Talvez sim, porque ele está com a prefeitura na mão e com um índice de aprovação muito baixo, né? Você vê possibilidades, então, de reverter esse quadro, dá tempo de fazer isso e está confiando que Rogério Cruz, de fato, vai ser o nome para disputar pelos Republicanos? Olha, o prefeito Rogério é o plano A do Republicanos. Ele mesmo determinou esse tempo para ele, é um tempo de dar a virada na gestão, e a chegada do Braga, do GAP, é justamente para dar esse novo norte e essa mudança, principalmente uma mudança de percepção da sociedade. Certo. Porque, Carlos, dentro da Câmara, a gente percebe os avanços que Goiânia viveu sob a gestão do prefeito Rogério Cruz. Se nós falarmos do aspecto econômico da nossa cidade, vocês vão ver que, e aí não é algo que a gente sente imediatamente, mas o que foi feito no plano diretor destravou a nossa cidade, a parte econômica. Então, nós voltaremos a ser um grande polo de atração, não só do comércio, mas também de indústrias, porque Goiânia tinha deixado isso de lado e outras cidades como Anápolis, Aparecida, sim, Senador Canedo, estavam passando a gente. Sim. Então, o prefeito Rogério Cruz fez um trabalho crucial para a manutenção do protagonismo de Goiânia aqui na região metropolitana. Na área social também, vários programas sociais que estão sendo desenvolvidos. Para os servidores públicos, o prefeito Rogério Cruz teve um avanço nas carreiras, nas categorias, e a gente sabe que sempre dá para melhorar, mas houve um avanço em relação às outras gestões. Uhum. A própria educação básica, a educação inclusiva, houve um avanço. Então, o prefeito Rogério Cruz, ele trouxe alguns avanços, mas a percepção da sociedade goianiense ainda é uma percepção que eu posso, não sei se eu posso dizer enviesada, não sei, mas é uma percepção que fica aquém do que ele tem feito, do que ele tem trabalhado. Então, é um desafio agora poder mostrar esse Rogério Cruz para a população de Goiânia e entender como que ele vai chegar lá para essa disputa. Ele mesmo tem falado isso, então eu, enquanto presidente do partido, acredito que ele precise desse tempo e a gente está aqui para apoiá-lo na decisão que ele tomar. Você falou que o Rogério é o plano A do partido, né? Caso ele não consiga se viabilizar e decida por não ser candidato, quem é o plano B? Nós temos vários nomes. Inclusive o seu nome, né? Eu ouvi falar já, inclusive, aí de uma pretensão, não de você, partindo de você, mas as pessoas comentando que realmente é um grande quadro aí, quem sabe, para disputar essas próximas eleições como prefeito. Mas existe o plano B? Existem vários planos, B, C, D. Não, mas eu quero saber só do B, o C e o D eu vou perguntar agora. Não, o partido, nós não temos um segundo candidato pronto, certo, por exemplo. Não existe isso, porque de fato a gente tem trabalhado com o nome do prefeito Rogério. Uhum. Mas o partido tem bons quadros. Então, tem o próprio João Campos, por, sim, exemplo, apesar de estar muito mais em Aparecida hoje, uhum, mas é um excelente nome.
Tem o presidente da FIEG, Sandro Mabel, que já deixou claro que não quer ser candidato, mas é um excelente nome. O Rafael Gouveia, por exemplo, é um cara jovem, articulado, tem um bom nome, entre outros quadros que o partido tem. Então, o partido, se necessário for, nós temos nomes para disputar essa chapa majoritária e, como eu disse no início, defender essa posição do Republicanos, que é estar à frente do Poder Executivo Municipal. Mas hoje nós trabalhamos com a perspectiva do Rogério ser candidato. Perfeito. Caso a senhora fosse conclamada a disputar essas eleições como candidata a prefeito, você estaria disposta a enfrentar esse desafio? Eu não fujo de desafio. Quanto maior o desafio, melhor. Então, e é um dos meus sonhos, ser prefeita da minha cidade. Entendo que tenho capacidade, condições de contribuir para a nossa cidade, mas não é algo que eu esteja ansiando. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, certo, demonstrando o meu trabalho para a população de Goiânia. E quando chegar a hora, eu estarei preparada. E se a hora for o próximo ano, você se vê preparada? Com toda certeza. E é isso aí. Então, fica aí o nome aí como dica para o Republicano. Mas, Sabrina, montando também um outro cenário, há a possibilidade do Republicano, por exemplo, compor a chapa com outro partido, por exemplo, num papel de vice. Isso vocês também já estão analisando? É uma possibilidade real ou não? Não, é uma possibilidade. Real, não, porque hoje nós temos candidatura a prefeito. Mas como eu te disse, na política é muito dinâmico, né, Carlos? Sim. Então, existe possibilidade de tudo, inclusive de não estar na chapa majoritária, de focar numa chapa muito competitiva de vereadores e fazer uma bancada extensa de vereadores. Tudo é possível. O que eu posso dizer é que o Republicanos é um partido que tem condições de estar numa vice, de estar numa candidatura majoritária, de ser candidato a prefeito, mas que se entender que naquele momento o melhor é fortalecer a chapa proporcional, nós estamos preparados também. A gente falou agora há pouco sobre o Braga, sobre o grupo de apoio ao prefeito. Então eu quero ouvir de você. O que você achou da formação desse grupo? Um grupo que, particularmente, achei muito pouco as pessoas envolvidas nesse projeto. Só 3 pessoas, né, compõem esse grupo. E uma particularidade que nenhum é do Republicano, partido do prefeito. Né? Então como que você avalia essa composição e esse grupo que foi formado? Olha, é uma deliberação do próprio prefeito. Ele, como prefeito, tem autonomia de escolher ali quem ele quer nesse grupo. Acho não. O Braga é uma pessoa que somou com a administração do Rogério. O Braga tem uma experiência aí incontestável e eu acredito que contribuiu bastante. Em relação a esse grupo, como eu te disse, é uma escolha do prefeito Rogério. Eu tenho certeza que no Republicanos tem nomes que poderiam contribuir, mas é uma escolha dele, ele está no direito dele. Isso não causa nenhum constrangimento ou estranhamento. Isso também não foi motivo de nenhum tipo de atrito ou de insatisfação por parte? Não, de maneira nenhuma. Perfeito. Falando em insatisfação, foi dado luz, né, e falado isso publicamente sobre, claro, uma insatisfação por parte de alguns quadros do Republicano, principalmente aqui em Goiânia, né, municipal, em relação à gestão do prefeito Rogério Cruz. Faltas de espaço, vários pontos ali sendo debatidos. Existe ainda essa insatisfação ou já é um assunto superado, Sabrina? Olha, a insatisfação ela não é por ocupação de espaço por si só. E nem é uma insatisfação, mas é uma constatação de que o partido tem quadros que ajudou na eleição e certo, que infelizmente estão fora da prefeitura. Eu falo de suplentes com 2.000 votos, 3.000 votos, sim, que ajudaram na chapa do Republicanos e hoje todos os nossos suplentes estão fora da administração pública. Muito mais do que ajudar com cargo, Carlos, são suplentes, vereadores, lideranças que podem contribuir com a gestão. São lideranças de bairro, são lideranças que entendem Goiânia, que poderiam estar ajudando ainda mais o prefeito Rogério Cruz na resolução desses problemas e nessa conexão do prefeito com a comunidade, sem de dúvida, maneira direta. Então, o nosso debate é em torno disso. Quando eu tive com o prefeito Rogério Cruz, ele falou da reforma administrativa e de que iria aproveitar esses quadros do Republicanos nessa formatação, de ajudar
na administração com a experiência que cada um tem. Mas isso não foi feito, pelo menos nessa última Ainda alteração. não foi feito, ainda não foi feito. Existe, então, essa promessa e essa proposta. Sim. Então, digamos, é a página virada, já está superado esse assunto ou não? Ainda assim existe uma cobrança por parte do republicano municipal em relação à gestão do prefeito Rogério O que existe e nunca vai deixar de existir é um debate. É um certo. debate interno de fortalecimento do partido. O partido, ele não é uma empresa. O partido ele é composto de pessoas, de lideranças, e esse debate vai sempre existir. E o intuito do Republicanos é tentar auxiliar o prefeito Rogério nessa virada da gestão dele. Entendi. Bom, mas você falou de alguns quadros realmente do Republicano que não ocupam esses espaços. Mas se olharmos até poucos dias atrás, os republicanos acho que compunham ali 4 pastas, 4 secretarias ali, né? Ricardo Fortunato saindo, ficam 3 secretarias ali na mão do republicano. Então quer dizer que a insatisfação não é uma questão de espaço, até porque o espaço já existe para o partido, tá certo ou não? É porque esses espaços eles foram tratados de maneira individual, com articulações individuais. Não foi uma articulação partidária para você receber esses quadros partidários. Foi uma articulação que envolve muito mais uma questão pessoal de articulação do secretário que está ali do que articulação partidária. Entendi. Bom, falando em secretário, Ricardo Fortunato deixou aí agora uma pasta importante, secretário de Relações Institucionais, né? E, como se diz, saiu atirando para todo lado. Saiu do jeito que nós gostamos, né? A imprensa adora, né? Fazendo uma bagunça que só. Mas, enfim, ele falou algumas coisas ali interessantes, né? Justificando o motivo de sua saída. Até anotei, porque eu não vou decorar aqui, gostaria de ler para você. Um dos temas que ele destacou foi a falta de transparência da gestão, um dos motivos, né, da sua saída. Segundo, obstáculos para dar andamento ali a alguns projetos. E depois, o protagonismo excessivo por parte do Firmino, chefe de gabinete ali do prefeito. Você concorda com o Ricardo em algum desses aspectos aqui? Você vê também que, de fato, foram esses motivos aqui que implicaram ali a decisão do, até então, secretário ou não? Olha, o secretário, ele não entrou na prefeitura através de uma cota partidária, mas, como eu disse, foi uma articulação pessoal do dele... próprio prefeito, pessoal. Em relação ao que ele alega, eu não estou na secretaria, eu não posso falar se eu concordo, se eu não concordo, porque são questões administrativas. Sim. E que eu não tenho, não tenho essa vivência. Em relação ao Firmino, o Firmino é um cara que eu me relaciono muito bem, que tem auxiliado o prefeito nessa articulação, foi fundamental para o prefeito em vários momentos da articulação com a Câmara. Agora, eu entendo que o Fortunato tem que ser... a resposta que ele espera tem que vir do próprio prefeito, ou o próprio prefeito, como ele já falou, que ele discorda ou que ele não tem conhecimento do que o Fortunato falou. Sabrina, conversando com alguns, inclusive pares lá na Câmara, né, muitas pessoas, claro, não quero citar nome, mas falou de fato desse protagonismo por parte do chefe de gabinete, o Firmino. Inclusive de uma dificuldade em relação à questão da relação pessoal realmente com o chefe de gabinete do prefeito. E que o Firmino também filtra muita coisa, não deixa chegar até no prefeito. O vereador, claro que tem esse poder, essa autonomia, né, de chegar, conversar com o prefeito, debater temas e tudo mais. Então, assim, você que está vivendo ali também junto com seus pares e tudo mais, você ouve também muitos tipos de reclamações igual essa em relação ao chefe de gabinete do prefeito ou não? Então, eu vou falar da minha vivência, não da que minha você experiência. A minha experiência com o Firmino é uma experiência positiva. Entendi. É uma experiência que já teve embates, mas isso é natural. É natural. A gente vive num processo democrático de disputa. Isso é completamente natural. E ele está ali como chefe de gabinete, ele é chefe de gabinete do prefeito. E é uma das funções dele, sim, também, filtrar algumas coisas. É claro que o vereador ele tem condições de chegar e o prefeito Rogério ele não se furta de atender vereadores de maneira nenhuma, mas existe uma composição de administração de atender determinados pedidos de vereadores, se é oportuno para a administração ou não. Então, como eu falei, tem alguns projetos, por exemplo, que eu tenho insistido para o Rogério enviar para a Câmara e que ele não envia. Eu não acho que isso seja pessoal. Porque é um projeto da vereadora Sabrina. Eu acho que isso faz parte do jogo democrático. Para a administração, aquilo não é conveniente no momento. Eu vou continuar trabalhando, lutando, brigando, solicitando, mas é um processo natural. Eu não vejo isso como pessoal, como um ataque do prefeito Rogério à vereadora ou que o Firmino tenha feito qualquer coisa.
Novamente, o Firmino ocupa um espaço dentro da administração, é chefe de gabinete, tem a sua função e a sua missão ali. Sabrina, o prefeito para chegar, depois de 3 anos de mandato, com a avaliação como ele está hoje, de acordo com as pesquisas, em torno de 20% ali de aprovação, bom e ótimo, né? É porque, de fato, errou. Vamos ser sinceros. Se tivesse acertado, a avaliação era muito positiva. Por mais que existem muitas obras, muitas iniciativas boas por parte dele, por mais que seja uma pessoa realmente muito boa de se conviver, de se relacionar, respeitosa, todas as características positivas que o prefeito Rogério carrega, mas errou. Aonde você vê, então, que o prefeito errou? Por que chegar hoje com apenas 20% de aprovação? Mas se eu tivesse essa resposta... Nós trabalhamos com política, nós podemos enxergar mais ou menos o cenário. Se eu tivesse essa resposta... Mas você tem uma experiência política muito boa, você tem um grupo político muito bom. Tenho certeza que, às vezes, de fora é mais fácil do que de dentro ver também essas situações, concorda? Eu não consigo te falar onde eu acho que o Rogério errou, o que ele fez que eu não faria, por exemplo. Eu não tenho essa avaliação com muita clareza. Mas eu entendo que, no início, a forma de comunicar, eu acho que isso tem muito mais relação, Carlos, com o falecimento do Manguito, que era um líder que a sociedade estava esperando, que Goiânia estava esperando, isso. E aí infelizmente, o Manguito morre, e aí o prefeito Rogério Cruz assume o mandato. E a partir disso eu já acho que ele já começou com a população com um sentimento de perda, alguma coisa nesse sentido. E aí alguns erros, eu acho que a discussão, não acho que foi ruim, mas eu acho que a forma com que foi feita a discussão do Código Tributário também prejudicou muito o prefeito Rogério Cruz, porque é um código inovador. Nós estamos vendo aí que o governo federal está terminando de discutir, aliás, já discutiu a sua lei tributária, agora está aprofundando. Então, alguns temas que desgastaram o prefeito inicialmente. E também em relação à zeladoria. A Comurg enfrenta problemas que não é de agora. Não são de agora esses problemas. Só que aí você tem um acúmulo. E a população vai sentindo isso. Então, o problema do prefeito Rogério, o problema do lixo, o problema da Comurg não é de agora. O problema do BRT não é de agora. A Praça Cívica, ela não ficou parada 2 anos na gestão do prefeito Rogério Cruz. Essa obra já estava atrasada quando o prefeito Rogério Cruz chegou, entre outras obras que estavam paradas e que o prefeito está entregando agora. E com todas as dificuldades, passando por uma pandemia, uma série de problemas administrativos, só que a sensação, você tem esse acúmulo das pessoas, dessas sensações. Eu vou passar na Praça Cívica, a Praça Cívica está interditada. Quem é o prefeito agora? E esquece de rememorar que o problema do BRT já se arrasta há mais de 8 anos. Uhum. Mas está desaguando no colo dele nesse momento de insatisfação. Entendi. E essa questão do que a gente falou agora há pouco do Firmino, né, de filtrar muitas coisas, e às vezes já tem uma forma até exagerada, como o próprio ex-secretário disse, né, Ricardo Fortunato. Você acha que isso talvez também não mostra uma certa fragilidade no que se diz respeito à liderança por parte do prefeito? Né, eu não faço entrevistas aqui, né, a gente bate um papo com o Mendanha, né, o Gustavo Mendanha recentemente, e eu lembro que ele disse abertamente que o Rogério Cruz, ele não vestiu a camisa de prefeito, né? Ainda está na camisa de vice ou de vereador que seja, mas de prefeito não está, né? Então, essa percepção de falta de liderança, vocês também dentro da Câmara enxergam dessa forma ou não? Você vê que é de fato um grande líder? Não, eu vejo que é uma forma diferente de administrar. Uhum. De não ser tão centralizador e de compartilhar as suas decisões. Se isso vai ser bem aceito ou não pela população, a gente vai ver agora nas pesquisas e na própria eleição. Sim. Que tipo de gestor e de administrador a população goianiense espera. Perfeito mesmo. Bom, vamos falar então, dando sequência também nesse assunto, para não ficar só em Rogério, Passo, republicanos. Recentemente agora, inclusive da data de gravação do Politiquei, talvez 1 ou 2 dias antes, foi aprovada a prorrogação, vamos falar de educação, tá? Adoro esse tema. A prorrogação dos servidores da educação, os temporários, né? Bom, você participou desse projeto, articulou, na verdade, essa aprovação dentro da CCJ, né? Qual que é a real
o parecer técnico, vamos dizer, da necessidade dessa prorrogação, já que nós temos aí um número grande de pessoas concursadas, aprovadas em concursos, aguardando ser chamado, que foi chamado agora também ontem, né? Um dia antes. Um dia antes. Não, no mesmo dia. No mesmo dia, no né? Mesmo dia. Que foi publicado no Diário Oficial esse chamamento. Então, você pode explicar para quem está assistindo então a importância, o porquê desse prorrogamento desses contratos temporários, já interligando com esse assunto, claro, dos efetivos. Olha, primeiro que agradeço porque é um momento importante para a gente esclarecer. Sim. Dentro da educação, Carlos, nós temos os servidores efetivos. Certo. A educação ela tem que ser feita por servidores efetivos, ok? Que são os concursados. Que são os concursados. Então, você tem professor, pedagogo, administrativo. Então, o serviço público, e eu defendo isso, é a valorização da carreira, o fortalecimento do serviço público, eu defendo isso. Ocorre que, dentre esses servidores efetivos, esses servidores tiram licença, esses servidores adoecem, esses servidores vão ocupar temporariamente um cargo de chefia ou vão para um outro estado ocupar um cargo de chefia. Esse servidor efetivo que sai de licença ou sai do seu cargo por algum motivo, por alguma situação, esse servidor, esse cargo que vaga, ele não pode ser ocupado por outro efetivo. Certo. Porque existe um efetivo aí, ele só não está ocupando naquele momento. Ele vai voltar. Ele vai voltar em algum momento. Então, esse cargo, ele tem que ser ocupado por temporário. Então, primeiro ponto, o temporário e o concursado, eles não brigam. O temporário existe para suprir a ausência temporária do servidor efetivo. Perfeito. Posto isso, o que existe? Existe hoje uma discussão que nós estamos enfrentando, que são, primeiro, que é a falta de dados concretos e oficiais. Porque o que os concursados alegam é que existem temporários em uma vaga que deveria ser ocupada por efetivo, que essa vaga já vagou. Exato. Que o servidor já saiu, já morreu, já aposentou, que perdeu o concurso, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos trabalhando para fazer essa investigação e o Ministério Público está junto disso. Perfeito. Mas esse processo de estudo, e é necessário que a gente faça esse levantamento, e onde for cargo efetivo tem que ser ocupado por efetivo, caso haja vacância total. Mas dentro dessa perspectiva, existe a necessidade dos temporários, como eu te falei. Existe a necessidade dos temporários. Certo. Se não me engano, nós temos afastados do município de Goiânia mais de 3.000 servidores que estão em afastamentos temporários. Então, tem que ser ocupado por temporário. A prorrogação, ela se faz necessária porque não foi feita a renovação, e isso é uma falta de gestão, foi uma falta de planejamento. Mas eu sou igual a você, eu trabalho para resolver o problema. Vai ser prorrogado até dezembro, e em dezembro faz um novo chamamento temporário para ocupar aqueles cargos específicos de vacância, de ausência, na verdade. Então, se nós não fizermos isso, o que vai acontecer, Carlos? Nós estamos com um problema nas escolas, as escolas vão fechar. As escolas vão fechar por falta de servidor. E aí, o que a gente faz? A gente continua esticando a corda nessa briga ou a gente tenta resolver o problema? E o meio termo faz um processo, faz a prorrogação até dezembro, em dezembro faz um novo chamamento, enquanto isso os efetivos estão sendo chamados, e o que nós temos aqui descobrir é quantas vagas ainda existe para ocupação de efetivo. E aí a prefeitura tem que fazer o chamamento integral de todas essas vagas. Sim. É integral, não tem que se questionar sobre isso. Mas tudo isso de maneira concomitante. Não dá para você esperar um, depois outro, porque senão quem mais vai sofrer é a criança, é o cidadão, é a família. E isso a gente não pode aceitar. Perfeito. Então, se eu entendi bem, está sendo feito um estudo por parte da prefeitura, junto com os vereadores e também o Ministério Público. E a própria comissão, porque hoje o que nós temos são dados desencontrados. A prefeitura afirma um dado e a comissão de aprovados afirma outro. Qual que é a vacância que a prefeitura afirma que tem hoje? Hoje quase 4.000. A vacância? Não. Ou você está falando só de ausentes? Só dos ausentes. A vacância, eu ainda não aprofundei nesses dados, porque eu estava focado nessa questão dos ausentes. Porque foi chamado, acho, 400 e pouco, 460? Sim. Agora 465. Do último concurso realizado em 2022, né? 2021. Mas já foi o segundo chamamento, o segundo chamamento. É o segundo chamamento. Entendi. Quantas vagas foram anunciadas nesse concurso, Sabrina? Você lembra? Não, de cabeça eu não lembro, porque eu estou trabalhando no da educação, no da saúde, no da assistência social, então... Eu queria só saber se as vagas já foram todas preenchidas, está chamando já o cadastro reserva, é porque você foi feito para professor de área, pedagogo.
Então, algumas áreas já foi chamado tudo que estava no edital. Perfeito. E algumas poucas áreas ainda falta chamar o que estava no edital. Então, ainda não chegou nem no que estava no edital. Então, o que está sendo discutido hoje na Câmara, inclusive na CCJ, que foi aprovado esse projeto, é o prorrogamento desse contrato. Projeto enviado para a Câmara pelo prefeito, pedindo esse prorrogamento. Até dezembro. Até dezembro, que é o prazo necessário também para fazer esse estudo, esse levantamento e a concordância de todos os entes, todos os pares. Perfeito. Não é isso? E aí depois vai fazer um novo chamamento a partir desses dados. Exatamente. Dezembro, não é mesmo? Exato. Sempre vai existir essa questão, né, Sabrina? Mas também sempre vai existir a necessidade dos temporários, Sabrina? Sempre. Porque existe muito deslocamento realmente por N motivos dos servidores. Não, e um outro ponto que a gente tem que estudar, Carlos, e que eu tenho me debruçado sobre isso, é esse adoecimento da rede. É a qualidade, é o ambiente de trabalho, é a qualidade do ambiente de trabalho do nosso servidor. Por que o nosso servidor anda adoecendo tanto? Certo. O que a gente, enquanto poder público, pode fazer para diminuir essa necessidade de ausências, de afastamentos? Isso é uma obrigação e uma missão do poder público também. É tratar bem o seu servidor, é dar excelentes qualidades de trabalho para ele poder desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Então, é um outro aspecto que eu tenho trabalhado, tenho dedicado, o nosso mandato tem dedicado para entender quais são os reais motivos, os reais não, né? Quais são os motivos do adoecimento? Perfeito. O poder público pode fazer alguma coisa? Pode. O que pode fazer? E a partir disso a gente diminuir também essa necessidade. Ótimo, perfeito. Bom, hoje a situação é essa então. Foi prorrogado os temporários e foi feito já então a convocação. A segunda convocação da educação. Só da educação. Foi publicado hoje no Diário Oficial, eles têm até 30 dias. Quarta-feira? Quarta-feira. Ontem, 27, né? Foi ontem e tem até 30 dias para eles se apresentarem, não é mesmo? Bom, então avançamos. E eu gosto disso, de avançar. É um problema já que está sendo administrado, não resolvido de maneira geral. Sim, mas que aos poucos a gente tem avançado. O que eu tenho falado para a turma dos aprovados, o cadastro de reserva? Que a gente tem que vencer uma briga por vez. Não adianta querer tudo ao mesmo tempo, porque não sai. Eu acho que o principal, e tenho dialogado isso com eles, porque essa demanda tem que vir deles, mas diante da realidade orçamentária do município, que é pública, não tem como maquiar e etc., o principal objetivo agora é a prorrogação desse concurso por mais 2 anos. Porque, às vezes, ano que vem o orçamento da prefeitura melhora, no outro ano também, e aí o próximo prefeito, ou o próprio prefeito Rogério, tem condições de chamar ainda mais servidores. Porque existe uma preocupação com o teto de gastos, né? Se o orçamento abaixa, você tem que gastar menos. Exato. E por todas as secretarias que a gente anda, eu tive na assistência social, eu tive na saúde, todos eles necessitam de mais servidores. Isso é fundamental. Mas hoje nós temos esse limite, esse teto de gastos. Tudo bem, mas se a gente prorroga o concurso ano que vem, às vezes esse limite já está disponível e a gente pode chamar mais concursados. Entendi. O prefeito vem passando por diversas crises, né? Infelizmente é um ano da eleição, né? Parece um karma aí que o pré-candidato carrega. Mas ele vem enfrentando, claro, uma crise realmente relacionada à Comurg, né? Passamos pela saúde agora envolvendo as maternidades, agora envolvendo a educação, inclusive com ameaças de greve por parte dos servidores da educação, né? O prefeito falou que não acreditava muito nessa possibilidade, mas por parte do Sinteg não, existe essa real possibilidade. Como que a prefeitura está administrando isso? Vocês como vereadores, como que está apoiando, né, a prefeitura nesse momento que ela está vivendo, principalmente em relação a essa possível greve dos professores? Olha, e aí não seria uma greve dos professores, mas é uma greve dos servidores administrativos, porque são servidores, Carlos, infelizmente muito mal remunerados, são desvalorizados mesmo. E aí esses servidores viram uma série de categorias tendo avanço, como eu te falei no início, que o prefeito Rogério Cruz teve um avanço em várias categorias. Mas nos administrativos da educação nós não tivemos nenhum avanço, nem a data base foi paga. Então são servidores que estão reivindicando por melhores condições de trabalho. Tem servidor administrativo que ganha menos de um salário mínimo. Nossa. Então assim, é muito difícil. E eu entendo também a prefeitura, até porque não sou responsável, essas questões orçamentárias, mas isso precisa ser mediado, isso precisa ser resolvido. E precisa ser resolvido para o lado do servidor. Ele precisa ser valorizado, porque é ele que presta o serviço na ponta, é ele que recebe nossas crianças. Então ele tem que estar bem remunerado, ele tem que estar valorizado.
Então, o meu papel enquanto vereadora é estar ao lado desses servidores, ajudar a mediar esse diálogo, mas entendendo que o meu posicionamento é favorável aos servidores administrativos. Entendi. Eu vi uma entrevista, inclusive, da Bia de Lima, presidente do Sintec, falando que foi tentado o contato, né, o diálogo, a negociação, e até agora realmente não criou-se nenhum tipo de definição. Qual que é a dificuldade em torno de tudo isso para de fato resolver, como você está dizendo agora? Precisa ser resolvido imediatamente essa situação. Olha, eu não sei qual que é a dificuldade, de verdade, não consigo te falar. Mas a gente tem buscado também esse diálogo, iniciamos esse diálogo com o secretário Bessa, com o secretário Caldas, os dois com disposição, mas não depende só do secretário de Educação. Então precisa, por exemplo, foi criado há um tempo atrás um grupo para analisar as propostas, porque aí você tem que sentar na mesa, você tem que analisar a proposta, tem que ver impacto, tem que ver o que aumenta, o que tira, o que põe. Isso faz parte de uma negociação. Eu acredito que nem começou isso. A gente nem conseguiu sentar na mesa. Uhum. Então, seria fundamental, pelo menos, começar esse debate. E é isso que eu tenho falado na prefeitura, que a gente precisa começar o debate e, a partir desse debate, inclusive, ter dados específicos para falar até onde a gente pode avançar e onde a gente não pode avançar. Hoje, nem essa resposta a prefeitura consegue dar. Entendi. Bom, infelizmente são problemas aí que nós estamos enfrentando, espero que se resolva. Estamos já aproximando do fim. Na verdade, chegamos ao fim. O que eu quero só para que pena! Que pena! O que eu quero só para concluir realmente, é até uma curiosidade pessoal, vocês votaram recentemente na Câmara, estabeleceram em lei, para não ter mais confusões em relação a isso, em relação à questão da reeleição da mesa diretora. Uhum. Né? Agora está definido em lei que essa mesa só pode disputar 2 mandatos consecutivos, não é isso mesmo? Sim, perfeito. Perfeito. Só que existe uma brecha ali, pelo que eu entendi, né, de uma possível 4ª gestão do Romário Policarpo, né? Como que você, então, avalia tudo isso que foi feito, essa votação, essa possibilidade da 4ª eleição do Romário? Foi feito já de caso pensado ou não? O Romário já é um pré-candidato, já está articulando, vamos dizer assim, esse jogo? Ou não? Nada disso, foi uma decisão do grupo ali realmente de pautar e infelizmente coincidiu as datas e está tudo certo. Não, a necessidade dessa lei, ela surge inclusive das decisões das contestações da eleição do presidente Romário Policarpo. Uhum. E o que foi regulamentado foi basicamente a decisão do STF, Sim. que é a decisão inclusive que serviu de parâmetro lá no Congresso Nacional. Sim. Então, o que está garantido é uma reeleição, que é Sim. o que está padronizado nacionalmente. Só que como a decisão do STF em relação ao presidente Policarpo, ela veio... Em fevereiro de 2021. Mas aí a gente esquece as 2 eleições dele e começa a contar esse marco temporal das eleições dele a partir da decisão. Sim. Então, na prática, ele só tem uma eleição a partir dessa decisão, o que abriria uma brecha para ele poder disputar esse 2º mandato. Agora, sobre articulação, dele estão articulando por uma outra reeleição, isso depende muito, porque a gente tem que pensar que novos vereadores virão. Então, às vezes eu não estarei e ele não estará. O presidente Romário, ele é muito equilibrado. Eu não vejo esse movimento dele de uma reeleição, porque, de fato, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender quem estará na próxima Câmara, na próxima legislatura. Tem uma eleição para disputar, tem que ganhar primeiro. Exatamente. Antes de pensar em eleição de mesa, a gente tem que estar lá na Câmara de volta, né? E ganhando essa eleição, você pensa em ser presidente, disputar essa eleição como presidente da casa ou não? Olha, como ser prefeito de Goiânia, ser presidente de uma Câmara é importante. Ambição, claro que qualquer vereador tem, né? Isso, é fundamental. Agora, seria um marco também, porque nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara, né? E deixar marcas é bom. Com certeza. Faço votos, então, Sabrina presidente. Obrigada. Mas não é uma... Ai, Sabrina, você corre atrás disso, você quer muito isso. Não é... Eu tenho vontade mesmo de ser prefeita. É um sonho. É um sonho ser prefeito. Ser presidente da Câmara não é um sonho. Mas é algo que, se acontecesse, eu estaria muito lisonjeada. Principalmente porque ser presidente de um poder conta, antes de tudo, com o apoio dos nossos pares. Sem dúvidas. Mas é um espaço importante, gostaria de ocupar, mas não é um sonho. Sonho é ser prefeita e terminar como senadora a vida política. Que maravilha, então já tem todo um objetivo traçado. Com certeza. Isso talvez é uma das coisas mais importantes na vida, né? Não só na política. Você tem que Exatamente. saber onde quer chegar.
Eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas. E aí tem um diálogo que fala, né? Que ela pergunta para Largata, aquele caminho daria aonde? Ele pergunta onde ela quer ir, né? E ela fala, não, eu não sei. Ele falou, então qualquer caminho serve. Exato. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Então fica, para finalizar com chave de ouro o programa, essa lição para a vida de quem está ouvindo e assistindo aqui esse episódio. Sabrina, infelizmente, teremos que encerrar por aqui, mas eu quero agradecer de uma forma especial a sua participação. Foi uma participação extremamente importante, esclarecedora, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Espero não ter deixado de tocar em nenhum assunto realmente importante que você precisava destacar nessa tarde maravilhosa que nós estamos gravando esse episódio. E quero deixar esse espaço agora aberto para você, se despedir do público que está nos assistindo, tá? Fica à vontade, então, para falar com essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando até agora. Eu que agradeço, Carlos. Agradeço o Politiquei pela oportunidade, pela receptividade, pelo franco debate, um debate maduro. Aperta algumas vezes, mas sempre com muito respeito. E quando a gente está na vida pública, a gente é público, né? A gente tem que realmente se posicionar. Então, fico muito feliz pelo respeito, mas pela confiança e pela acolhida. Imagina, nós que ficamos felizes aqui com a sua participação. Espero que você que está nos assistindo até agora tenha gostado. Só não deixe de compartilhar, pessoal. Manda para todo mundo, então, todo o debate que foi feito aqui agora, construído junto com a Sabrina. E deixe também no comentário as suas sugestões, quem sabe até para melhorar aqui os nossos episódios, os próximos episódios. Vamos contar também, com certeza, com a volta, a outra participação da Sabrina. Quem sabe ali já próximo das eleições, para a gente falar um pouquinho sobre o pleito. Muito obrigado a você, então, que está nos assistindo. E fiquem todos com Deus. Obrigado, Sabrina. Obrigada.